Após o longo sonho de Satoru Gojo, onde vemos os acontecimentos do passado da sua luta contra Fushiguro Toji, Utahime reúne Megumi, Nobara e Yuji para investigar a respeito do suposto espião na escola. Ela diz que esse tal espião tem vazado informações para os seus inimigos. O objetivo deles é chegar até esse tal espião e levá-lo para interrogatório, afinal ele é apenas suspeito. Eles não possuem de fato provas concretas de que ele é um traidor. Nobara, como era de se esperar, saca na hora que um deles é da escola de Kyoto, porque se suspeitassem ou soubessem que era alguém de Tóquio, os três não seriam chamados para investigar. Utahime elogia Nobara enquanto Yuji fica surpreso, pois ele nem tinha se tocado que poderia ser um dos seus colegas, o traidor. Dito isso, a Utahime revela quem é o espião de Kyoto, quem está vazando informações para o grupo de Geto, e ele é Kokichi Muta, mais conhecido como Mekamaru. A cena é cortada para Miwa, o interesse amoroso de Mekamaru, tentando conversar com uma das suas marionetes. Mas ele dorme, pois não tem tempo para controlar elas agora. No momento, ele está bem mais ocupado. Utahime vai levando nosso grupo de protagonistas até onde está o verdadeiro corpo de Mekamaru, Kokichi Muta. No caminho, ela explica que deduziram ser ele o traidor por um processo de eliminação. Todos estavam limpos, então somente ele restava. Ela explica que sua habilidade de controlar marionetes é incrível. Ele pode controlar marionetes à distância por todo o Japão. E ele consegue isso, essa habilidade excepcional, graças à restrição celestial. Como resultado, ele pode usar sua técnica amaldiçoada, a manipulação de fantoches ou marionetes, com um alcance tão extenso quanto o Japão, o que seria impossível para um xamã comum. Utahime diz que, se ele usar uma marionete não registrada, ele poderia espionar o quanto ele quisesse. O Yuji questiona, dizendo que seria impossível não notar uma marionete espiã, porque o Mekamaru, por exemplo, chama muita atenção. Utahime então diz que, com uma marionete do tamanho de uma pequena mosca, seria possível sim. Yuji concorda e eles finalmente chegam à porta. E Kokichi parece estar esperando por eles. Yuji se prepara e já entra arrebentando a porta. Ele derruba ela com um soco, revelando então um quarto vazio. Ele mentiu para Utahime onde ele estava, basicamente confirmando que ele é um traidor de fato. Mas nós vemos ele aguardando alguém em algum quarto, e de fato ele estava. No local certo, onde ele realmente estava, ele se encontra com duas pessoas, Geto e Mahito. Mahito chega dizendo que odeia esse lugar, diz que cheirava a mofo. Ele até oferece a Geto, por que não matamos ele logo? Mas Geto diz que eles não podem. Não ainda. Ele esteve dando informações valiosas ao grupo do Geto, e em troca ele teria seu corpo curado com a técnica de Mahito. Esse é o elo que os amarra. O contrato entre Kokichi e Geto. Ele só poderá ser morto depois que esse contrato for concluído. Kokichi diz que eles quebraram parte do acordo, que era, os alunos de Kyoto não serão machucados. Mas, como vocês sabem, Hanami e alguns outros usuários de maldições atacaram o intercâmbio. Mahito brinca dizendo que não foram eles que atacaram, não foi o Geto nem o Mahito, foi só a Hanami. Kokichi não está nem aí para as desculpas de Mahito, ele quer apenas que o curem logo. Mahito não gostou do tom do Kokichi e ameaça transformá-lo em uma lagartixa. O Geto diz que não, que ele precisa ser curado porque se o contrato não for cumprido, não tem como saber quais danos seriam causados ao Geto. Isso que eles fizeram não foi um acordo comum, é algo que envolve energia amaldiçoada, parecido com a restrição celestial, mas entre duas pessoas. Cada uma delas tem que cumprir o seu lado da barganha, ou aquele que não cumprir será punido e perderá o que lhe foi dado. Mas no fim, ambos lados do contrato foram concluídos. Kokichi foi curado por Mahito e agora o seu corpo está em plena forma. Para fazer isso, Mahito usou sua habilidade especial, a mutação ociosa. Mas agora, com Kokichi curado, a situação muda totalmente. A porradaria vai começar. Mahito versus Kokichi, uma luta até a morte. O Geto pergunta para Mahito se ele quer alguma ajuda, mas ele nega, enquanto Kokichi chama inúmeros Mekamarus para atacar Mahito, que rapidamente elimina todos eles com apenas um golpe. E Kokichi parece ter fugido. Pelo menos era o que o Mahito pensava, até que o chão onde ele estava é completamente destruído. Mahito consegue escapar e revela o cenário. Eles estavam dentro de uma casinha, em um lugar que parece uma ponte, ou uma barragem, pois tem muita água no local.
Mas o importante aqui é que Kokichi não fugiu. Ele apenas foi pegar o seu maior e mais forte fantoche. O Mahito fica super animado ao ver o Ultimate Mekamaru modo absoluto, uma versão gigantesca e muito mais poderosa do Mekamaru comum. Mahito imediatamente deduz que o Kokichi está no cockpit desse fantoche, lá no topo, na cabeça. E realmente ele está ali, sentado e controlando esse imenso robô. Ele imediatamente nota que uma cortina apareceu, provavelmente Geto a usou, com o objetivo de impedir que Kokichi peça ajuda, mais especificamente, impedir que ele chame Satoru Gojo, que era o seu objetivo. Ele terá que lutar sozinho contra Mahito, já que Geto parece que não quer se envolver. O Kokichi queria informar o Gojo sobre os planos deles para Shibuya, mas não vai conseguir tão cedo. Ele tem que eliminar Mahito primeiro. Um dos efeitos dessa cortina, colocada por Geto, é impedir que ondas de rádio saiam desse local. Kokichi está preso, junto com Mahito e Geto. E ele também revela que sabe tudo sobre o Mahito. Ele assistiu todas as suas lutas contra Yuji e Nanami. E ele também decide ir com tudo, com todo o seu poder. Durante toda a sua vida que ele esteve preso dentro dessa casa, desse local aí, preso a um corpo que mal se mexia, ele ficou acumulando energia amaldiçoada. Ele acumulou 17 anos de energia amaldiçoada e ele irá usá-la agora para eliminar Mahito. Usando 1 ano de energia, ele dispara um poderoso tiro de canhão, do qual Mahito consegue fugir ao modificar seus pés para os de um coelho gigante, aumentando sua mobilidade e salto. Mas ele não saiu ileso, ele levou alguns danos. Mas como sabemos, danos normais, danos no corpo, danos no exterior não afetam Mahito, apenas ataques que acertam a sua alma. Kokichi lança uma rajada de inúmeros socos, fazendo com que Mahito tenha que fugir pulando na água, se transformando em um peixe para escapar mais rápido. Agora, com 2 anos, Kokichi usa um canhão duplo no rio, jogando toda a água para cima, fazendo Mahito se revelar. E ele imediatamente surge agarrando um dos cabos na cabeça do Mekamaru absoluto. Mas parece que Kokichi tem uma carta na manga. Mahito acerta um poderoso soco na cabeça do Mekamaru, que agora está com asas voando no céu. Mas isso foi um erro, pois Kokichi decide usar a sua arma secreta, da qual ele só tem 4 disparos. Ele lança uma espécie de cápsula, uma espécie de cilindro com espinhos, que crava em uma das asas de Mahito. A princípio, ele não parecia impressionado, pois não sentiu nada, mas logo antes da cápsula explodir, destruindo uma das suas asas, a mão gigante do Mekamaru arremessa Mahito para longe com um poderosíssimo soco. Mahito percebe na hora, sua alma foi danificada. Aquele ataque, aquele cilindro estranho, atacou diretamente a alma de Mahito. Kokichi observou a luta do Mahito contra Nanami e Yuji. Ele sabe o ponto fraco de Mahito. Ele se preparou para esse momento desde sempre. Desde que ele traiu os seus amigos, ele se preparou. Essa traição nada mais foi do que um plano que ninguém podia saber. Um plano que ele decidiu fazer sozinho. Um plano para descobrir o ponto fraco do Mahito, para descobrir os planos de Shibuya, para poder avisar seus amigos e também para conseguir um corpo para poder viver com seus amigos, que é o que ele mais deseja. Ele quer viver junto com seus amigos, mas o seu corpo não permitia. Mas agora talvez ele consiga. Ele sabe o ponto fraco do Mahito e ele tem mais 3 ataques que afetam a alma do Mahito. Mas, óbvio que o Mahito não vai deitar e rolar e deixar ser derrotado. Mahito agora se transforma em um pássaro quase por completo para fugir de uma barragem de socos do robô gigante. Mahito teve que moldar a sua própria alma para que seu braço voltasse ao normal, gastando muito da sua energia. E Kokichi percebe isso, ele sabe, ele entende isso. Ele sabe que aquilo ali não foi regeneração e entende que seu ataque funcionou. Ele entende que ele tem chances de vencer. O Geto menciona que mesmo temporariamente, aquele cilindro é um poder de fogo de classe especial, o grau mais alto de um xamã ou maldição. Kokichi agora usa 5 anos para criar 5 bolas de energia amaldiçoada que perseguem Mahito. Ele só consegue desviar e fugir, até que é surpreendido por uma sequência de golpes do Mekamaru, o jogando para longe. Kokichi fica animado, acreditando que vai conseguir, que vai vencer, e para finalizar Mahito, ele decide usar mais outro daqueles ataques especiais que danificam a alma, mas dessa vez é como uma lâmina pontuda do seu dedo. E quando ele estava prestes a acertar, quando parecia que o
Mahito estava contra a parede, prestes a ser morto. Expansão de domínio. Auto-personificação da perfeição. Com isso, a vitória é minha, Mahito diz. Kokichi só conseguia pensar em matar o Mahito e ir, pela primeira vez pessoalmente, ver seus amigos. Mas, em uma expansão de domínio, todo e qualquer ataque tem 100% de chance de acertar. E o Mahito só precisa tocar o corpo do Kokichi para alterar sua alma de novo. E ele faz exatamente isso. Mahito usa a mutação ociosa novamente para desfigurar a alma e, por consequência, o corpo de Kokichi. Mekamaru absoluto vai ao chão. Mahito, confiante que venceu, dá as costas para o robô gigante. Ele discursa dizendo: "Você achou mesmo que eu não usaria minha expansão porque consome muita energia? Porque estamos perto do Halloween em Shibuya?" Ele diz que pode facilmente recuperar a sua energia em 10 dias. E que ele foi muito burro em pensar que ele não usaria a sua expansão de domínio. Porém, a sua fala é cortada quando a lâmina do dedo do Mekamaru atravessa Mahito por trás. Mahito não entende o que aconteceu. Kokichi está vivo e sem nenhum arranhão. A sua mutação ociosa não funcionou e ele revela como ele sobreviveu. Kokichi usou uma técnica apelidada de Território dos Fracos. Seu nome é Domínio Simples, do estilo Shinkage. A mesma técnica que já vimos Miwa usando, a menina que ele ama. Ele a observou desde sempre e por isso ele a conhecia, ele aprendeu ela também. Essa técnica desde muito tempo é usada para se defender de uma expansão de domínio. Mahito, após ser perfurado, explode. Kokichi vibra, grita de emoção, comemorando enquanto Geto explica o que é o domínio simples. O domínio simples é um domínio que neutraliza todas as técnicas. Dentro desse domínio, um ataque pode acertar qualquer um, até mesmo Satoru Gojo. É chamado de simples, mas mesmo que tenha ativado dentro de uma expansão de domínio, ele ainda pode funcionar. E foi o que aconteceu. Kokichi fica confiante e desafia Geto, já que se livrou do Mahito. Ele ainda possui 9 anos de energia sobrando, mas quando ele vai disparar contra Geto, um punho gigante invade a cabine, a cabeça do Mekamaru, destruindo tudo. Mahito ainda está vivo. Kokichi tenta usar a sua quarta e última arma que danifica a alma, mas Mahito, em uma forma horripilante parecendo uma lagarta, alcança o primeiro, desfigurando a sua alma. Seus últimos pensamentos são Miwa. Ele se lembra de uma conversa que teve com ela, dela dizendo que um dia gostaria de vê-lo pessoalmente, visitá-lo onde quer que ele esteja. Após a vitória, Mahito explica que implodiu o próprio corpo ao mesmo tempo que aquela técnica foi ativada, no instante em que foi acertado. Então, ele desfez o domínio dele de propósito, fazendo Kokichi pensar que o tinha matado. Tudo planejado, sem problemas, finaliza Mahito. Mahito vs Kokichi aconteceu no dia 19 de outubro de 2018 e agora é dia 31 de outubro, é dia de Halloween. Relatório do incidente de 31 de outubro de 2018, 19 horas. Uma cortina com um alcance de 400 metros foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyo, uma filial de Toyoko. E assim tem início o incidente de Shibuya.